Asus VivoBook Pro 15 versus Avel Storm BS, pessoal. Nesse vídeo eu vou comparar as duas máquinas, vou colocar lado a lado as duas máquinas, as especificações, né? E mostrar para vocês qual das duas é mais interessante a compra, tá? Vou colocar para vocês umas fotos aqui na tela, né? Então como vocês podem ver aqui, o Asus é bem interessante, né? O teclado dele é bonito, né? Ele é bem fininho, é uma máquina bem portátil, assim. Eu achei que ele é super compacto. Realmente é uma máquina bem interessante, bonita, né? Uma máquina moderna. Já o Avel, né, ele tem aquela cara mais gamer, assim, né? Ele é mais grosso. Ai, que delícia! Mais pesado, digamos assim, né? Mais parrudão, assim. É uma máquina mais robusta, como a gente pode dizer. É interessante, assim. Ela passa uma aparência, assim, mais... A construção dela, né? Uma aparência mais premium, digamos assim, né? Mas o Asus, como vocês podem ver, é muito bonito. Nossa, é uma máquina bem bonita mesmo, é bem portátil, né? Então essa parte é bem vantajosa, assim. Eu vou dar empate porque as duas são bem interessantes com relação a isso, tá? Em questão de gosto também, né? Não dá pra te comparar. Processador, né? Então o Asus VivoBook Pro 15 com o i9, ele vem com o i9 11900H de 8 cores, 16 threads, TDP médio de 45 watts, então ele não é tão gastão assim, né? Não gasta tanta energia assim, né? Tem uma média legal. Clock base de 2.5, clock turbo de 4.9 GHz. Então ele é bem elástico, né? Para os games é muito importante que tenha esse GHz mais alto, né? Quanto mais alto, melhor, tá? Ele vai gastar mais energia, né? E ele não consegue ficar tanto tempo assim a 4.9, mas quanto mais, melhor, tá? Então isso vai ter uma performance melhor nos games. E tem uma média no CPU Benchmark de 21.007 pontos, que é uma média bem legal. Para você ter uma ideia, no GTA 5 ou no The Sims 4, você precisa de 6 a 7 mil pontos, ou um Photoshop mesmo. Você precisa dessa média para você rodar com boa qualidade, com uma boa performance, para você não ficar travando tanto, né? Então aqui ele tem bastante performance de sobra para você poder rodar seus games aí. Vai rodar tudo que tem no mercado atualmente, tá? Com relação a processamento. Já o Avel, ele tem a 12ª geração, né? Um i5 de 12ª geração, que é o 12400H. Ele já é um pouco mais moderno, né? Ele tem uma divisão nos núcleos de desempenho e núcleos de eficiência. Então aqui ele tem 8 cores, 12 threads, TDP mínimo de 45 watts, o máximo de 90 watts. Núcleos de desempenho eles são 4, threads são 8, tá? Clock base de 2.0, clock turbo 4.4, tá? Então aqui é mais uma unidade de medidas mesmo, né? Que nem o carro lá que você tem lá um motor 2.0, motor 1.0, motor 3.0, né? Então quanto maior, vai ter mais potência, só que vai gastar mais energia, né? E no caso do computador, ele vai esquentar mais também, tá? É importante que você tenha um clock bem alto, mas é legal quando ele tem um clock mais baixo, também tem essa elasticidade. Quando você está usando atividades mais básicas, que ele use bem pouco, né? No caso dessa 12ª geração, você tem clocks ali de eficiência, né? Que eles gastam menos energia, que são 4 cores e 4 threads. Clock base de 1.5 e turbo 3.3. Então aqui é bem interessante, né? Quando você estiver fazendo atividades mais básicas, como navegar na internet, digitar um texto, ele vai estar usando bem pouca energia, né? Vai estar esquentando menos e vai gastar menos bateria também. E ele tem uma média de 17.855 pontos. Então aqui o VivoBook tem mais potência, né? Mas a diferença não ficou tão grande assim. Armazenamento. Aqui é um item bem interessante, pessoal. É um ponto importante, mas é um ponto que você pode fazer upgrades depois, tá? Que seria o HD, que a gente falava antigamente, né? Agora se usa SSD, que é uma tecnologia que faz a mesma coisa, só que é muito melhor, né? Faz mais qualidade. É onde você coloca os seus arquivos, né? Pensa que como se fosse um depósito onde você coloca as suas coisas. Aqui eu tenho um HD, um HD SATA, né, portátil, ele vem nessa case bem bonitinha. Se vocês quiserem, até posso deixar o link na descrição para vocês, caso queiram adquirir. E aqui nós temos uma case aberta, é uma case normal também. E aqui fica uma SSD SATA, tá? Que é bem interessante, tá? Essas máquinas que eu estou mostrando para vocês, ela não usa SATA. Isso aqui é uma tecnologia, digamos assim, que está caindo em desuso, né? Agora a gente está usando mais os SSDs M2. Eu não tenho nenhum M2 agora na mão para mostrar para vocês, mas ele é tipo uma memóriazinha, sabe? Tipo um chipzinho de memória, assim. Claro que ele é um pouco diferente, né? Que aqui a memória fica, o conector aqui, né? No M2 fica aqui do lado, mas só para vocês terem a nível de ilustração, né? Vou colocar aqui para vocês na imagem como que é um M2. Tem até um HD aqui da Apple, de um MacBook Air, bem antigo, olha como ele é pequenininho. Bem antigo, esse aqui é um HD, esse aqui não é um SSD, tá? É um HD. Então, quando eu falei pra vocês, é onde ficam os arquivos, onde você salva suas pastas, seus arquivos, seus vídeos, as suas fotos, lá é o HD. Mas é interessante que quando você compra a máquina, você não precisa ficar com ela para sempre com o mesmo armazenamento, você pode fazer upgrades, tá? Na Avel, você já pode comprar de fábrica upgrades de SSDs, tá? Você já pode falar para eles, eu quero mais, tá? E eles mandam para você já a máquina com mais, com 2 SSDs de fábrica, já caso você queira, tá? Você pode pedir para eles pagar uma taxa lá, um valor, né? E pegar mais armazenamento. Na Asus não dá para fazer isso, não. Você tem que fazer por fora, caso você queira, ou pegar um outro modelo com mais. Aqui o VivoBook, ele vem com 512 GB SSD NVMe, né? PCI Express 4.0 Gen 4x4, que é o mais moderno, né? Um dos mais modernos que tem, né?
já tem PCI Express 5.0, mas a maioria das máquinas no Brasil, as mais novas, né, as mais potentes, é Gen 4, X4, que seria Gen 1, G2, Gen 3, Gen 4 seriam as gerações do SSD, tá? Só para você ter uma noção disso, tá? E ele permite expansão, que nem eu falei para vocês. Você pode colocar mais um SSD, você pode ter 2 SSDs na máquina. Nas duas você pode fazer isso, tá? Então você pode ter essa possibilidade, 2 SSDs, né? Não são igual a esses aqui, mas só para vocês terem como ilustração, né? Você pode ter 2 SSDs na tua máquina, a nível de ilustração para vocês. Então isso é bem interessante, né? Que você pode ter mais flexibilidade, né? Em algumas máquinas que você não pode aumentar o SSD, você é obrigado a ficar com o SSD para sempre. Então, tipo, você não consegue aumentar o armazenamento, ou quando você vai mudar o armazenamento, você tem que formatar o SSD, tem que comprar um novo, formatar ele, é mó dor de cabeça, mó trabalho, né? Então aqui não, você pega, você precisou de mais armazenamento, você compra um novo SSD, né? Coloca ali, pronto, já está funcionando, né? Então é bem prático isso, muito prático. Já no Avel ele vem com 500 GB de SSD, tá um pouco menos ali do que o Asus VivoBook, só que ele é Gen 3 de 2000 MB por segundo, então ele é mais lento também, tá? Não é tão rápido quanto o do Asus. Ele também permite expansão, que eu nem falei para vocês. Então aqui nesse caso, o VivoBook também leva o ponto, tá? Pessoal, caso vocês queiram saber mais detalhes dessas duas máquinas, eu vou deixar o link para vocês na descrição, tá? Placa de vídeo, aqui tá um ponto bem interessante que eu sei que muita gente gosta, né? A parte principal, digamos assim, né? Tá muita gente que pula o vídeo só para placa de vídeo, né? E aí, pessoal, estão gostando do vídeo? Se você está gostando, se inscreve aqui no canal. Dá aquela força pra gente, ajuda demais quando você se inscreve e você fica informado das novidades também. Agora chegamos num ponto mais interessante, né? O ponto que vocês mais gostam, que é a placa de vídeo, né? Os dois vêm com uma RTX 3050, uma placa de vídeo nova, né? Não é a mais nova que tem, mas é uma placa de vídeo moderna. Bem interessante, vai rodar todos os games modernos que tem no momento, tá? É uma placa de vídeo com 4 GB de memória dedicada já, então ela já vem com memória própria, você não precisa usar a memória do seu computador, né? Só que claro, quando você vai abrir um jogo pesado, ele vai usar a memória da placa mais a do seu computador. Ali ela tem um TDP de 45 watts teórico, tá? Eu não sei, as duas fabricantes não divulgaram o TDP das duas máquinas, né? Na questão da placa, mas é só para você ter uma referência ali, que é 45 watts. Pode ser um pouquinho mais pela fabricante, ela pode dar um boost ali, né? Ou pode ser um pouco menos. Quanto maior o TDP, a placa vai ser mais potente, né? Mas ela vai ter mais, ela vai consumir mais energia também, claro, né? Só que ela vai ter mais potência, né? Geralmente placas mais básicas, elas gastam menos energia, tá? Ela tem menos potência e gasta menos energia. Placas mais potentes, elas vão ter um TDP muito mais alto, só que vão ter muito mais potência, tá? Então está relacionado à potência da máquina também, tá? Igual aquele exemplo do motor que eu falei para vocês. Não é necessariamente uma regra, né? Que quando gasta mais energia vai ter mais potência, porque tem placas moderníssimas, né? Que gastam menos energia e tem mais potência. É só para você ter como parâmetro, tá? Então aqui ela tem 64 unidades de processamento de texturas, né? Que é muito bom. Quanto maior esse número, melhor, né? A placa vai ter mais texturas, uma capacidade melhor, né? E unidade de sombreamento, ela tem 2048, ou seja, os núcleos da placa ali, né? Então quanto mais, melhor também. Esse FP32 é para vocês terem uma medida de capacidade da placa, né? Quanto mais, melhor, né? Então aqui é uma unidade de medidas da placa. É como se fosse, por exemplo, aqui essa garrafinha d'água, a unidade de medidas dela é litro. Então quanto mais litros tiver, maior vai ser a garrafinha, vai caber mais litros, né? Vai caber mais água, digamos assim, né? Então você pode tomar mais água por mais tempo. E a placa de vídeo é a mesma coisa. Quanto maior for o FP32, é maior a capacidade dessa placa, ela vai ser mais potente, tá? Então aqui ele tem 5.501 teraflops, o que é bastante coisa, né? Aqui ele tem 5.501 teraflops, o que é bastante coisa, tá? Não é um número gigantesco, mas é um número muito bom, assim, para rodar os games atuais aí, tá? No 3D Mark ele tem uma nota de 4.875 pontos, que é uma nota muito boa também, tá? A placa principal do momento, uma 4090, ela tem a nota de 36.285 pontos. Que é para você ter um comparativo entre elas ali, né? Lembrando que são valores teóricos, tá, pessoal? Pode ser que as fabricantes tenham dado um boost nessas placas, ou pode ser que elas tenham dado um downgrade ali para não aquecer tanto. Às vezes a fabricante faz isso, ela diminui um pouquinho o boost ali, o TDP dela, para que a placa não esquente tanto, tá? Então pode ser que tenha isso também. Mas é para vocês terem um comparativo aqui, né? Eu preparei esse quadrozinho aqui que é bem legal para vocês terem uma noção dos videogames, né? Quantos teraflops que eles geram, né? O Nintendo Switch, por exemplo, ele gera 400 gigaflops. O PS4 Slim gera 1.84 teraflops. Já o Xbox, né, o Xbox Series S, ele gera 4 teraflops. O PS5, 10.28. Algumas pessoas falam que é 11 teraflops. É só para vocês terem como comparativo, né? Que é bem interessante. Então, são sistemas diferentes, né? Os 4 são sistemas diferentes, né? Mas esses dados servem mais como curiosidade mesmo, né? Mais que eu coloquei aqui só para vocês terem uma referência, uma base de quanto que gera os videogames, né? Que nem eu falei para vocês, os teraflops ali, o que é ele, né? É uma unidade de medidas de capacidade da placa, né? Então, quanto maior, melhor, né? Para vocês terem uma noção de quanto que gera cada placa. Teclado. Os dois vêm com teclado retroiluminado, tá? Os dois são ABNT2, tá? Isso é bem interessante.
Só que o Asus aqui ele tem um perfil menor, né? Então ele tem um perfil de deslocamento de 1.4 milímetros, então ele é bem baixinho. Para quem gosta de teclados baixinhos, né? Vai ser um prato cheio. Só que ele é retroiluminado em branco, tá? Já o Avel, ele é retroiluminado em RGB. Se você gosta de RGB, o Avel vai ser um prato cheio para você, né? Então aqui eu vou dar nota pro Avel, né? Por causa do RGB, que eu sei que é muito importante para muita gente, né? Portas e conexões. Aqui o Asus VivoBook Pro 15, né? Ele tem duas USBs 3.1, uma USB Thunderbolt 4, isso é muito bom, né? USB-C, tem vídeo e fornecimento de energia, uma USB 3.2 que suporta fornecimento de energia também, tá? Uma USB-C normal ali, né? Não é Thunderbolt. Tem a entrada de rede, um leitor de cartões, que é ótimo, né? Excelente para quem trabalha, isso é fundamental. A porta P3, que é para microfone e fone de ouvido, e o HDMI 2.1. Já o Avel tem duas portas USBs 3.2 Gen 1, né? Type A, que é aquela padrãozinha, que é essa daqui, padrãozinha, né? Que essa aqui é Type A, que é o que todo mundo usa, né? E a porta USB-C é essa daqui, ó. Então é bem legal que tem aqui os dois mundos, né? USB-C e a USB Type A. Ele tem também um USB 3.1 Gen 2 Type-C de 10 GB, o que é bem legal, que vai ter um fluxo de dados bem rápido, né? Tem uma USB 3.2 Type-C também de 10 GB, tem uma outra. Tem uma porta USB 3.1 Type-C com DisplayPort, então ela transporta vídeo, tá? Tem uma USBzinha C ali, que ela vai sair vídeo, né? A conexão ali, né? Isso é muito bom para você ligar um monitor, caso você queira. Tem mais uma USB-C normal 3.2, tem a saída HDMI, tem mais uma entrada de rede, né? Uma saída de rede. Tem mais uma conexão de rede também, né? O leitor de cartões USB 2.0, não tão rápido, né? 2.0, podia ser 3.0 já, né? Para ter mais velocidade, mas tá ótimo que tem, né? Também tem o P3, que é o microfone e fone de ouvido. Rede sem fio. Rede sem fio. O VivoBook Pro 15 com i9 tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 e rede 10/100/1000. Já o Avel também tem Wi-Fi 6, né? Que é bem moderno, não é o mais moderno que tem, mas é bem moderno. Bluetooth 5.2 e rede 10/100/1000/2500. Então aqui no caso o Avel é melhor com relação às conectividades, né? A parte de rede sem fio, é bem interessante, né? Lembrando, pessoal, que também tem um vídeo falando sobre a versão do VivoBook Pro 15 com o i5, tá? O i5 ele é um pouco melhor, né? Ele é mais moderno, digamos assim, né? Mais novo, né? A parte de rede é um pouco melhor com relação à versão com o i9. Se você está gostando do vídeo, se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente. É muito importante quando você se inscreve, ajuda demais o canal. Memória, aqui tá um ponto bem interessante, pessoal. O Asus VivoBook, ele vem com 16 GB soldado na placa, tá? É DDR4, os dois são DDR4 3200 MHz, né? Só que o Asus, ele vem com 16 GB soldado, tá? Não dá para você trocar ele ali. Mas ele vem com mais um slot caso você queira adicionar. Então você pode colocar mais um pente de 16, né? Um pente de memóriazinho, seria similar a esse aqui, tá? E você pode fazer dual channel ali caso você queira, né? O dual channel ele vai ter uma vazão maior de memória, né? Isso é muito bom. E ele é expansível até 32. Ainda falei pra vocês, dá pra colocar mais um pente de 16 e ficar com 32. Já o Avel, ele vem com 8 GB, né? Vem com menos memória, mas ele tem dois slots. Então você pode tirar esse de 8 aqui, colocar um de 16, ou até pode colocar um de 32 caso você queira, né? Na verdade, pode colocar dois de 32 caso você queira. Então o Avel aqui, ele tem vantagem com relação às memórias, né? Ele sai ganhando porque ele permite mais upgrades aqui com relação à memória. Energia. Aqui é um ponto bem importante, né? Porque se tiver uma bateria fraca, né? Você não vai conseguir usar a máquina por muito tempo. E se você tiver uma fonte fraca, né? Ele vai ficar descarregando a bateria toda hora e não vai suprir a necessidade do computador, né? Então você não vai conseguir ter um power alto ali no processador e na placa de vídeo. O Asus VivoBook vem com uma bateria de 3 células de 50 Wh e o carregador de 150 watts, o que é suficiente para essa placa de vídeo, tá? Já o Avel Storm BS com i5, ele vem com bateria de 3 células, tá? 46 watts e 4000 mAh. Já o carregador de 150 watts também, tá? E aqui a Avel fala que o peso dele é de 570 gramas, tá? Ele é bem pesado, né? Eu tenho um carregador aqui da Avel, não sei se vou dar para vocês verem aqui, ó. É bem grande. A Avel realmente precisava melhorar esses carregadores, né? Deixar um pouco menor, né? Eles são bem grandes aqui, ó. O tamanho do bicho. É enorme. E eu acredito que esse que vem nesse Avel Storm ali deve ser similar a esse, talvez um pouco menor, né? Mas é bem grande, é bem pesado mesmo. O do Asus a gente não tem informação do tamanho dele ali, mas deve ser menor, com certeza é menor. Aqui eu vou dar empate, pessoal, porque estão bem similares com relação às duas coisas, né? Estão bem similares mesmo, né? Aqui não tem muito o que falar com relação à energia aqui, né? E a bateria, são bem similares os dois. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram das duas máquinas? Qual que vocês vão comprar? Preferem um Avel, né? Que é uma máquina mais robusta, maior, né? Tem mais nome também. Ou preferem um Asus, que é mais portátil, mais fácil de carregar? Qual das duas máquinas vocês preferem? Se você gostou de alguma das duas máquinas, ou vai comprar alguma delas, deixa aqui no comentário pra gente saber, pessoal. Qual máquina que vocês gostaram mais? Eu vou deixar 2 cards aqui, caso vocês queiram continuar comigo, né? Com vídeos detalhados de cada das duas máquinas, né? E até a próxima. Tchau, tchau.